Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Ficamos felizes ao receber perguntas dos nossos ouvintes. Recentemente, recebemos uma pergunta interessante e importante. Como que pode dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sabendo que ele cometeu pecados graves como adultério e homicídio? Então, vamos examinar um pouco essa pergunta. De fato, Deus disse, em Atos 13, versículo 22, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nesse discurso de Paulo, em Atos 13, ele faz essa referência a 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Se você voltar na sua Bíblia, vai perceber que este capítulo relata uma das grandes falhas na vida de Saul, o primeiro rei de Israel. E quando Saul desrespeitou a vontade de Deus, fez um sacrifício não autorizado por Deus, Deus falou que ia tirar o reino da família dele, não ia estabelecer a dinastia de Saul e escolheria outro rei para governar o povo de Israel. 1 Samuel 13, versículo 14, diz: já agora não subsistirá o teu reino. Aqui é o profeta Samuel falando com Saul. Ele continua: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que devemos aprender dessa afirmação divina sobre o segundo rei de Israel? Nós podemos cometer todos os pecados que Davi cometeu sem preocupação, porque Deus gostou de Davi, então ele vai nos aceitar independente dos nossos pecados. Se Davi, adúltero e assassino, foi um homem segundo o coração de Deus, nós podemos nos entregar aos crimes mais hediondos possíveis e ainda ter confiança na nossa salvação. Será que é isso? É comum ouvir pessoas fazendo argumentos assim, citando Davi para justificar desrespeito para com as palavras do Senhor. Por exemplo, sabendo que Davi errou muito na questão de respeitar o casamento, tem pessoas que dizem que qualquer divórcio e outro casamento que Deus vai aceitar. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus, 1000 anos depois de Davi, disse em Lucas 16, versículo 18, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Onde houve um casamento lícito, agora tem 2 casamentos condenados por Jesus, relações de adultério. Como nossa sociedade no geral, e até muitas igrejas hoje já abandonaram esse padrão divino, o exemplo de Davi parece ser um argumento a favor de casamentos condenados por Jesus. Como que vamos dizer que a palavra de Deus é tão rígida se Deus se agradou de Davi? Usar as palavras de Deus para justificar adultério, ou homicídio, ou qualquer outro pecado, é um abuso da vontade de Deus. Para evitar esse erro, vamos entender mais sobre a relação de Davi com Deus. Primeira coisa, devemos compreender um pouco sobre o contexto daquela afirmação sobre Davi. Acabei de citar o contexto de 1 Samuel 13. E aqui, Paulo, em Atos 13, faz um contraste sobre isso. Ele está fazendo contraste justamente entre Davi e Saul, como também em 1 Samuel 13. Mas esse trecho não é um comentário fazendo avaliação da vida toda de Davi. Não é Deus no final da vida de Davi dizendo que Davi sempre fez bem. Foi uma afirmação antes de Davi começar a reinar. Quando Deus disse que eu vou colocar outro no lugar de Saul e ele vai fazer a minha vontade. E assim foi uma descrição daquele que Deus escolheu para tomar o lugar de Saul.
falada bem antes de Davi começar a reinar. Davi não foi escolhido por ter as qualidades que o povo queria. Eles já fizeram isso com Saul e deu tudo errado. Ele foi escolhido por ter as qualidades que Deus desejava para o governante do seu povo. Apesar de muitos erros graves que Davi cometeu, ele obviamente se preocupava com o bem do povo, acima de interesses próprios. Saul fez o oposto. Davi, um pastor de ovelhas, foi um bom rei pastor do povo de Israel. Ele errou muito. Ele foi um ser humano com fraquezas e falhas, porém ele não tentou defender ou minimizar a gravidade dos seus pecados. Várias vezes na vida de Davi, observamos como ele mostrou profundo arrependimento depois de pecar. Alguns dos salmos refletem isso. E os mesmos salmos demonstram a reverência que este homem tinha, o desejo ardente de estar em comunhão com Deus. Depois de pecar, Davi voltou ao Senhor buscando misericórdia. Ele disse em Salmo 51, verso 17, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Foi o coração de Davi. Não um homem perfeito, mas um homem que desejava mais do que qualquer outra coisa estar na presença de Deus. Jamais devemos usar Davi para defender ou tentar justificar os nossos pecados. Mas devemos imitar esse homem no seu desejo de estar em comunhão com Deus, na sua reverência para com Deus. O homem que buscava de fato viver alinhado com a vontade do seu Criador. Nós também somos seres humanos. Erramos, mas jamais devemos permanecer no pecado. Devemos, como Davi, nos arrepender e buscar a comunhão com nosso Criador e Redentor. E que Deus nos ajude nisso em nossa caminhada para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.